Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando o programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior e é muito bom ter você rezando conosco. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos colocar na presença de Deus todas as nossas intenções junto com Nossa Senhora. Vamos pedir a Maria que interceda por nós. Mãezinha querida, apressai de Jesus todas as graças que Ele reservou para todo esse povo que reza junto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos juntos o ato de contrição. Deus de bondade e fidelidade, que criastes o universo e manifestastes a todas as gerações o vosso desígnio de salvação. Escutai-nos e purificai os nossos corações com a luz da vossa verdade, para nos libertar de todo o pecado. Amém. Toda a semana pedimos a graça da certeza de que Jesus está vivo no meio de nós. Por isso, clamamos, Senhor, fica conosco e nos ensina a viver a oração como fonte de amor, de paz, de misericórdia. Dai-nos olhos novos e coração capaz de recomeçar sempre em Deus. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos para que possamos ouvir como discípulos e, unidos a vós, dar frutos de bondade para que a nossa alegria seja completa. Para que isso se manifeste, rezemos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça do dom da alegria com o Cristo ressuscitado. Vamos agora experimentar mais uma vez a ação da Palavra de Deus em nossa vida. Para que isso se manifeste com poder, vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje recebemos no programa o Dr. Leonardo Ornelas. Ele prega sobre a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Leonardo, que Deus te abençoe e te unja muito. Boa noite, Francisco Júnior, meus irmãos, minhas irmãs do programa Vivendo a Palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra para nós nessa noite está no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. E diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se desse modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede ao lado direito da barca e acharei. Lançaram-na. Já não podiam arrastar por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da terra. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazeis alguns dos peixes que agora apanheis.
Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheio de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou. Perguntaram-lhe: quem és tu? Pois bem sabiam que eram o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhe deu, e do mesmo modo o peixe. Este já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós acompanhamos nessa passagem agora como que pessoas que caminham com Jesus, que caminharam com Jesus durante tanto tempo, têm dificuldade de reconhecer o Senhor. Como eu, como você, como nós que caminhamos nesse nosso caminho de igreja, de caminhada, de vida, de luta, junto ao Senhor Jesus, e muitas vezes temos dificuldade de discernir a sua voz. Temos dificuldade porque, assim como esses discípulos que eram pescadores, que tinham autoconfiança, que sabiam muito bem o que faziam, e quantas vezes eu sei muito bem o que faço da minha vida e quero conduzir o meu caminhar, quero conduzir a minha vida, quero conduzir o meu trabalho, quero conduzir a minha forma de agir e não escuto a voz do Senhor. Por isso nós precisamos ficar atentos como o Senhor se mostra para nós, como o Senhor se revela para nós, se revela na partilha, se revela na caridade, porque esses aqui eram pescadores e não pescaram nada, e o Senhor teve compaixão deles. O Senhor foi solidário com eles, e não só foi solidário porque mostrou onde deveriam encontrar peixe, mostrou aqueles pescadores experimentados onde deveriam ir, mas foi preparar também o fogo para que eles pudessem se alimentar, foi preparar o fogo para que pudessem se aquecer, foi ser Ele próprio o fogo que aquece os corações de cada um de nós. Por isso, nós devemos ficar atentos. O Senhor se revela de muitas maneiras para nós, mas se revela de maneira particular quando nós estamos próximos dEle, para que nós possamos ouvir a sua voz, uma voz de caridade, uma voz de amor, uma voz de compaixão, uma voz que nos mostra, ora, não sereis soberbos, não sereis orgulhosos, não tente viver pelas suas próprias forças. Maldito o homem que confia em outro homem. Nós devemos confiar plenamente no Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, se ouvir a voz de Deus dizendo onde lançar a rede da sua vida, a rede do seu trabalho, a rede dos seus estudos, a rede da sua realização profissional, a rede da sua saúde, ouça a voz do Senhor e lance-te naquilo que é a vontade de Deus. Lance confiando naquilo que o Senhor tem para nós, a promessa de uma rede carregada de bênçãos, a promessa de uma rede cheia de muitas realizações na nossa vida, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que possamos ouvir a voz do Senhor. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e pedir para que o Senhor possa se revelar na sua vida e que muito mais do que isso, que o Espírito Santo de Deus possa nesse momento, nessa noite, soprar na sua vida, ser essa brisa abrasadora que vem trazer a notícia que nós mais precisamos. O Senhor quer se revelar a nós e que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar a graça do discernimento, de ouvir a voz de Deus e separar de tudo aquilo que são os ruídos desse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Da mesma forma que Jesus nos exortou a lançar a rede, com certeza nós temos que fazer isso em cada situação da nossa vida. Que o Senhor nos dê a graça, a força e também a rede, para que possamos cumprir a missão. É muito bom estar aqui com você, louvar, rezar, acolher a palavra de Deus. E eu acredito que você pode fazer esse grupo aumentar, fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Você sabe quem precisa da palavra, você sabe quem precisa de uma historinha de fé que foi contada aqui. Então entre no nosso site, escolha a pregação,
a história de fé, a oração, encaminhe para alguém que você quer fazer com que tenha uma profunda experiência com Deus. Entre no nosso site www.comfranciscojr.com.br e faça a palavra de Deus chegar mais longe. Vamos agora ao momento edificando sobre a rocha. No programa de hoje nós acolhemos a participação da dona Nilda, lá do Vera Cruz 3, que pergunta o seguinte: Francisco Júnior, o que é a Vigília Pascal? Dona Nilda, a Vigília Pascal é a noite santa da ressurreição do Senhor. Ela é celebrada depois do anoitecer do sábado santo e antes do amanhecer do domingo da ressurreição. É a mãe de todas as vigílias e nela a igreja espera velando a ressurreição do Senhor. Você pode estudar um pouco mais sobre a vigília no livro Sinais do Mistério de Cristo, de Marsali, na página 607. Rezemos agora com São Marcos Evangelista. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos e que sigamos fielmente os caminhos de Cristo. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje nos leva lá numa cultura muito antiga, os maias. Conta a história que um índio maia tinha uma vida tranquila. Ele plantava milho e com o que ele colhia, ele usava parte para alimentação, o restante ele trocava com outros índios que plantavam arroz, outro plantava trigo. E complementava a sua alimentação com peixe e caça. E assim ele levava a vida, com simplicidade, mas nada lhe faltava. Acontece que chegou uma época, um ano, que as coisas começaram já a não ser tão boas. Houve uma seca muito forte na região, o rio secou. A sua plantação de milho morreu. A sua mãe, já idosa, pegou dengue e o seu filho, malária. Sua mulher, que estava grávida, se infelizmente enfraqueceu e acabou tendo um aborto espontâneo. E ele entrou em desespero, toda a sua vida estava desandando. Não sabia mais o que fazer. À beira de uma loucura, ele procurou o pajé da tribo para se aconselhar. E chegando lá, ele falou, chorou, gritou, e o pajé o tempo todo o ouviu com paciência e calado. No final de tudo o que ele tinha para dizer, ele se virou para o pajé e, quase gritando, lhe disse: me ajuda, me dê uma luz, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para seguir a vida. E o pajé apenas lhe disse uma coisa: calma, o momento mais escuro da noite é porque o sol está prestes a nascer de novo. Às vezes nós temos que ter essa consciência. As coisas passam, precisamos ficar firmes, não podemos nos desesperar. Os momentos mais difíceis são sucedidos pela presença da luz. Creia, se você vive uma dificuldade hoje, persevere e creia que o Senhor agirá. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tenha uma feliz Páscoa.